Como você acha que está a atmosfera, o clima, o ambiente do governo Lula nesse início de 2026? Você acha que eles estão empolgados, animados, em êxtase, porque acham que vão ganhar as eleições? Ou eles estariam preocupados, desesperados, até mesmo histéricos pelo que vem acontecendo? Então eu posso te falar que eles estão histéricos, desesperados. No final do ano passado e início desse ano, houve uma culminação de fatores, de escândalos que estão desgastando esse governo mais do que o escândalo do Pix, quando ele tentou inventar uma portaria lá para monitorar o Pix de todo mundo, para depois ver o fluxo, né, a quantidade de dinheiro entrando e saindo e poder te taxar. Vamos analisar. Nós tivemos agora recentemente a prisão do Maduro. Esse é um dos pontos que mais assusta o governo. Maduro sabe de vários crimes do PT, sabe que financiou, tem documentos mostrando que ele financiou a esquerda na América Latina, inclusive o PT e o Lula, e pode delatar isso para diminuir a sua pena na justiça americana, o que é quase certo que ele vai fazer. Então eles estão com esse medo. Tem a questão do Banco Master, que está chegando muito próximo a pessoas próximas do governo e principalmente aos grandes blindadores do governo, que são ministros do STF, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, que o diga, né, que estão em situação muito complicada desde que saiu esse escândalo do Banco Master. Nora do Lula, envolvida no escândalo do MEC, com superfaturamento, Polícia Federal faz busca e apreensão, quem abre a porta é o filho do Lula, um outro filho. Não é o filho do INSS, esse é um outro escândalo que está arrebentando com o governo também. Várias pessoas do governo, ministro do governo, presidente da Previdência Privada, diretor da Previdência Privada, ministro da Previdência, estão ou demitidos, ou presos, ou com cautelares por causa do escândalo do INSS que financiou os sindicatos que apoiam o Lula, inclusive entre eles um do irmão do Lula. Mas aí vem um outro caso, que é o filho do Lula. Aqui é o caso que realmente vai no pessoal. O filho do Lula está se afundando cada vez mais nesse escândalo de corrupção. Mesada de 300 mil reais, recebeu 25 milhões de uma vez, viajava no jatinho com aquela socialite que servia como link para passar o dinheiro para ele, viajou no jatinho com um careca do INSS, e aí o Lula coloca um advogado dos Prerrogativas, que é aquele grupo de advogados que defende o Lula em todos os momentos, inclusive um desses advogados foi o que ficou na diretoria ou na presidência do Correios, que acabou afundando o Correios. Dito isso, no Planalto, advogado pede ao diretor-geral da PF investigações sobre vazamento de apuração que envolve Lula. Presta atenção. Eles não estão pedindo uma investigação para analisar o que foi roubado pelo filho do Lula ou qual crime ele cometeu. Não. A investigação é para que se calhe a boca de quem está vazando informações da apuração. E aí tem esse momento, inclusive, publicado aqui, ó, que foi agora no dia 8, quando ele fez aquele veto do 8 de janeiro, o momento em que o advogado do Lula pedindo para o diretor da Polícia Federal, cala a boca do seu povo aí, não deixa vazar as informações das investigações do Lula. Esse cara aí é o que falou que infelizmente surgiu umas evidências, infelizmente a gente vai estar investigando o filho do Lula. É um absurdo, na frente de todo mundo, né? Mas vamos lá. Mensagens Dito isso, obtidas pela Polícia vamos ver esse vídeo. Federal revelam que Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, orientou a entrega de uma encomenda descrita como um medicamento em um apartamento em um bairro nobre de São Paulo, alugado pelo empresário Fábio Luiz Lula da Silva. Eu adoro quando eles usam empresário. Esse cara nunca empreendeu nada na vida dele. Nada. Nossa Senhora. Filho do presidente da República. A informação foi publicada pela coluna Tássio Lohan, aqui do Metrópolis. O episódio teria acontecido em 6 de outubro de 2024, quando Antunes enviou a um de seus funcionários uma captura de tela com o endereço do apartamento e instruções para a entrega, que seria feita em nome de Renata Moreira, esposa de Lulinha, que é como é conhecido o filho do presidente. Que é amiga daquela socialite lá que passava os 300 mil. O imóvel, no entanto, está registrado formalmente em nome de Jonas Leite Suassuna Filho, ex-sócio do empresário, segundo documentos consultados pela coluna.
Não é aquele empresário do Atibaia, inclusive, do sítio do Atibaia? A situação ganhou destaque por envolver Antunes, que é apontado pela PF como um dos principais operadores de um esquema de fraudes em aposentadorias e pensões do INSS, que resulta em descontos indevidos em benefícios da Previdência. Ele está preso desde setembro de 2025 sob a suspeita de liderar esse esquema. Diante dos fatos, a Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que apura se há alguma relação societária ou financeira não declarada entre Lulinha e o lobista, incluindo se o empresário teria atuado como sócio oculto de Antunes em negócios relacionados ao esquema investigado. O nome de Lulinha surgiu em diversos materiais apreendidos durante a quebra de sigilos relacionados aos investigados. Só para lembrar, tá? Essa investigação está nas mãos do André Mendonça. Não vai ser fácil para o Lula conseguir arquivar isso aí. Procurado, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, que já representou Lulinha, negou qualquer envolvimento do empresário com o lobista ou com a encomenda. Então não precisa nem de investigação mais não. Se o advogado falou que não tem nada, Careca do INSS mandou entregar encomenda em apartamento alugado por Lulinha, dizendo que era remédio. O Careca do INSS agora é farmacêutico e mandou entregar remédio. O que foi esse remédio? Foram 300 mil pílulas de alegria? Viagra? Qual foi esse remédio que o cara que ganha milhões e milhões roubando os velhinhos, que está preso agora, mandou entregar para o filho do Lula? Eu só lembro dessas conversas aqui. Ó. Essas conversas, para mim, são muito importantes, na minha opinião. Não sei se você lembra, isso aqui é alguns prints aqui, ó. Temos mais um para pagamento, do valor de 300 mil para o filho do rapaz. Isso aqui é o Careca do INSS, tá? Tem o Pix? Tem, tá aqui, ó, comprovante de pagamento. O filho do rapaz. Que gracinha, cara. É um povo muito organizado. Mas, dito isso, para não me alongar muito no vídeo, nós temos agora delação de alguém que está preso avisando que o Careca pagava o filho do Lula. Nós temos, pagou 25 milhões de uma vez e mesada de 300 mil. E nós temos aquela socialite recebendo por 5 vezes 300 mil reais do Careca do INSS e depois viajando com o filhinho do Lula em jatinho particular por várias vezes. Bom, bom demais. O Lulinha viajando com o Careca do INSS também no mesmo avião. Agora o Lulinha recebendo encomenda do Careca do INSS. Será que é tudo uma mera coincidência? Se algo dessa complexidade tivesse acontecido com qualquer pessoa da direita, era prisão preventiva imediatamente, derrubada das redes sociais, bloqueio das contas bancárias, mas, como é o filhinho do Lula, eles vão investigar quem está vazando isso, e não o crime em si. Eles vão investigar, a mesma coisa do Eduardo Tagliaferro, né, que denunciou os crimes do Moraes, quem está sendo investigado e que tem mandado de prisão é ele. E não foi aberto, sequer aberta uma investigação sobre as denúncias que ele apresentou com fartas provas e evidências. Agora nós temos esse caso. Então, sim, a situação do governo agora, eles estão preocupados com uma miríade de coisas. É Maduro, é nora do Lula, é Banco Master, é o INSS, é o filho do Lula. Parece que houve uma culminação. Todos os escândalos estão acontecendo ao mesmo tempo, justamente agora, no início do ano eleitoral. Parece uma intervenção divina. Né? Isso é uma providência que está acontecendo para o Brasil acordar de uma vez por todas de que quem está ocupando a presidência do Brasil é o crime organizado. Abraço. Se você está achando que o início de seu ano foi ruim, dê graças a Deus que você não é Ricardo Lewandowski. Imagine por um minuto como é que está sendo o início desse ano para um ex-ministro do STF. Lembrando que foi ele que iniciou o golpe quando ele deixou que a Dilma ficasse com seus direitos políticos no impeachment, onde claramente está óbvio escrito na Constituição que o presidente que sofre impeachment, ele perde o cargo e os direitos políticos. Lewandowski começou o golpe ali, naquele momento, quando ele permitiu que a Dilma mantivesse seus direitos políticos, achando que assim ela seria reeleita para Senado, só que ela acabou perdendo, o que foi terrível para o Brasil, porque quem entrou no lugar dela foi o Pacheco, e bom, você sabe a história, teria sido melhor se a Dilma tivesse ganho. Mas vamos lá, Lewandowski sai do STF e é chamado para o governo como ministro da Justiça do Lula. Olha a decadência dessa pessoa. Pois bem, ele chegou, achou que poderia fazer um milagre. Qual é o legado que o Lewandowski está deixando? Primeiro, recorde de feminicídio no Brasil. 25% da população brasileira vive hoje debaixo do comando dessas facções criminosas e do crime organizado.
Descobriu-se que o Brasil está sendo governado por facções criminosas, na verdade. Vai lá e se recusa a participar de uma das mais exitosas e bem-sucedidas operações contra o narcotráfico, que é o que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, e tem a sua Polícia Federal investigando e prendendo pessoas por opinião, mas não por outros crimes. Inclusive, nem investiga outros crimes. Hoje só se investiga e só prende pessoas por opinião. Bateu recorde de processos abertos contra pessoas pela opinião nas redes sociais. Esse é o legado do Ricardo Lewandowski. Mas aí, a situação dentro lá nos bastidores parece que não estava muito boa. Algumas das sugestões do Lewandowski não estavam sendo acatadas pelo governo. A tentativa dele de emplacar a reforma da segurança pública para centralizar todas as polícias do Brasil na mão do Lula não colou. Ele não tem força política, não teve envergadura nenhuma. Não sobrou nada para o Lewandowski a não ser sair. E aqui eu entro na notícia. Após entregar carta de demissão a Lula, Lewandowski recebe elogios de autoridades por gestão. Tudo bem, receber elogios de algumas autoridades políticas. Só que o que aconteceu é que Lewandowski recebeu elogio até mesmo de um ministro do STF. Olha que absurdo, né? Um ministro da Suprema Corte elogiando um membro do governo. Por quê? Por não ter trabalhado contra o crime organizado, por não ter agido quando poderia ter agido, por ter entregue o Brasil com recorde de feminicídio, com a violência voltando a ser a preocupação número 1 no Brasil, e eu repito, com o Lewandowski como ministro da Segurança. A violência e o crime voltou a ser a preocupação número 1 no Brasil. Lewandowski destruiu qualquer reputação que ele tinha. Mas o Gilmar Mendes disse: a atuação do ministro Ricardo Lewandowski à frente do Ministério da Justiça foi marcada pelo fortalecimento do enfrentamento ao crime organizado. Mentira, o crime organizado nunca esteve tão forte quanto está agora. Ancorado em planejamento, inteligência policial e cooperação entre instituições, reafirmando a centralidade do Estado de Direito na política de segurança pública. Isso aqui é bem ditatorial, tá? Segurança pública, a primeira segurança pública que tem, na minha opinião, é direito de autodefesa. E não do Estado defender a população. Durante sua gestão, a Polícia Federal conduziu operações de grande relevância contra facções criminosas. Mentira! Pegou a operação de São Paulo e pegou o crédito para si. Esquemas de lavagem de dinheiro, fraude no setor de combustíveis. Mentira que isso aqui quem fez foi o Ministério Público de São Paulo. Foi o Ministério, o que a Polícia Federal fez, e o Lewandowski fez, provavelmente foi avisar alguns dos chefões do crime organizado que deu tempo deles fugirem, tá bom? Tentou passar a PEC da segurança pública, não colou, tá? Porque o projeto antifacção, que diminuía a pena de faccionados, a gente mudou. O projeto de segurança pública que não colou a centralização de todo o poder. E aqui, pagando pau para isso aqui é o Gilmar Mendes, o ministro do STF. Mas agora você vai saber a verdade. Por que o Lewandowski, se você acha que ele abandonou, que ele foi embora, que ele pulou fora do barco, porque os resultados que ele estava entregando eram péssimos? Não, porque esse é o propósito do PT. O propósito do PT é esse, é entregar péssimos resultados, péssimos números da segurança pública. Quanto mais o Brasil ficar controlado por traficante, por criminoso, melhor para a esquerda. Não foi por isso que o Lewandowski saiu. Saiu um bastidor agora que eu quero te mostrar. Aqui, ó. O desabafo de Lewandowski a um aliado ao sair do governo Lula. O agora ex-ministro da Justiça sofreu com o conhecido fogo amigo petista no governo. As poucas ações que o Lewandowski tentou fazer que realmente pudesse incorrer ou resultar em prisão de criminosos, o PT não deixou. Vamos na matéria? Primeiro-ministro de Lula, ao deixar o governo deste ano, Ricardo Lewandowski, resumiu a um aliado nessa semana seu sentimento ao deixar a política em Brasília. Cansaço e ressaca. Aí, trabalhar com pinguço vai dar ressaca mesmo. Ex-ministro do Supremo e agora ex-auxiliar de Lula foi para o Ministério da Justiça buscando reeditar sucesso vivido por Nelson Jobim e Márcio Tomás, bastos em governos petistas. As coisas não correram como ele imaginava. Boicotado pelo fogo amigo petista, Lewandowski viu as principais apostas da sua gestão serem engavetadas na Casa Civil por Rui Costa. Rui Costa é quem realmente manda. Ele também penou em sabatinas, em reuniões de parlamento, onde o respeito visto nos tempos de ministro do Supremo já não existia. A gestão de Lewandowski colheu bons resultados. Quais bons resultados? O domínio do Brasil pelo narcotráfico, por facções criminosas e o crime organizado. Bom, Lewandowski está saindo do governo
Porque as poucas ações que ele tentou implementar, que poderiam gerar algum resultado para melhorar a segurança pública, foram barrados pelo PT. Cansaço, ressaca, fogo amigo. Ele saiu porque não aguentou trabalhar com o petismo. Mas Lewandowski, você dedicou a sua vida a defender esse partido, a defender os membros desse partido, a defender essa ideologia. E aí quando você foi trabalhar com eles, percebeu que eles não são o que eles realmente pregam? Será que o Lewandowski realmente acreditava que o PT ia fazer alguma ação para diminuir a criminalidade do Brasil? Lewandowski, o seu chefe disse que o traficante é vítima do usuário, Lewandowski. Eu posso falar, foi naquele momento que você falou assim, agora eu tenho que sair. Eu tenho certeza. Foi nesse momento que você deve ter pensado assim, agora não tem jeito mais, cara. Depois dessa, como é que eu vou defender um governo que fala que o traficante é vítima do usuário? Lewandowski sai, mancha a sua carreira, mancha a sua reputação. Lembrando, antes de entrar para o governo, só uma breve sugestão aqui, antes de entrar para o governo, Lewandowski trabalhou brevemente como um conselheiro do Banco Master. Cara, é impressionante, né? Todo mundo trabalhava, todo mundo recebia dinheiro do Banco Master. Saiu do STF e por um leve e breve tempo foi trabalhar como conselheiro do Banco Master. E o filho do Lewandowski é um advogado impressionante, ele é melhor que a esposa do Alexandre de Moraes. Ele defende todo lugar que o PCC tá e o povo que roubou o INSS. Ele é o cara que está defendendo aqueles sindicatos lá que roubaram os velhinhos e é o cara que está defendendo essas empresas aí ligadas ao PCC, no carbono oculto. Você se lembra desse caso? É uma família dedicada a viver o que eles realmente acreditam, né? Defender o crime organizado. Bom, entrou um cara agora que ninguém conhece, vamos ver qual que é o histórico dele, mas provavelmente deve ser a mesma coisa. De acordo com a matéria, ele é de confiança do Lewandowski. Então, você pode esperar a mesma podridão dessa gestão do Ministério da Justiça que a gente viu nas mãos do Lewandowski. Cara, olha, presta atenção. Flávio Dino sai do Ministério da Justiça, vai para o STF. Lewandowski sai do STF e vai para o Ministério da Justiça. Cara, e os dois, recorde de feminicídio, Brasil dominado pelo crime organizado. Mais 4 anos de PT a gente não aguenta. Mas não aguenta. Vamos focar, galera, em Flávio Bolsonaro para presidente e fazer maioria no Senado. Pode arregaçar as mangas, porque esse ano vocês vão ter que militar e pedir voto muito mais do que vocês pediram em 2018 e 2022, porque agora é sobrevivência.